Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então vamos para mais um vídeo aí do nosso conteúdo. E agora nesse vídeo a gente vai falar a respeito das questões que a gente vai aplicar em relação ao que a gente viu na nossa aula anterior, que é justamente a transmissão do movimento, só que a aplicação dessa transmissão de movimento, os conceitos que a gente aprendeu durante a nossa aula, aqui nos exercícios, que é o que vai importar para a gente saber resolvê-los. Beleza. Então aqui a gente tem algumas questões, né? E a gente vai resolver. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso de vocês. Se vocês quiserem acompanhar essas questões, é a página 171 do livro de vocês, da frente A, no caso, né, do nosso livro 2 de Física. Então ela diz o seguinte, essa primeira questão. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Então a gente tem aqui um sistema de engrenagens, em que a gente tem que essa engrenagem menorzinha aqui, A, está ligada a um motor, ela gira com uma certa frequência, a própria frequência desse motor, ela gira por consequência de contato aqui a nossa engrenagem B, a engrenagem B por estar ligada à engrenagem C pelo mesmo eixo, quando essa engrenagem B gira, essa engrenagem C gira com ela, e por fim das contas, uma nossa última engrenagem, a engrenagem D, por estar em contato com a engrenagem C, quando a engrenagem B gira, a engrenagem C gira também, e essa engrenagem C transmite esse movimento para a engrenagem D, e essa engrenagem D gira bem aqui, girando justamente as rodas desse carrinho. É essa análise inicial que a gente tem que fazer aí nessa questão. Ele te diz o seguinte, nessas condições, quando o motor girar com frequência FM, a frequência do motor, as duas rodas do carrinho girarão com frequência FR, frequência de rodas, né? Roda do carrinho. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que a frequência do motor é de 13,5 Hz, é correto afirmar que a frequência das rodas em Hz é igual. Aí a gente tem aqui alguns valores. Nessa questão aqui é bastante tranquilo. O que a gente tem que observar é que ele quer descobrir a velocidade com que essas rodas estão girando, as rodas do carrinho. Como eu falei para vocês, o movimento começa aqui na engrenagem A, devido a ela estar ligada a um certo motor, que gira todas essas engrenagens até girar a engrenagem D. E essa engrenagem D está ligada no mesmo eixo das rodas do carrinho. Então, quando essa engrenagem D bem aqui gira com uma certa frequência, a frequência com que essa engrenagem D está girando bem aqui é justamente a frequência com que as rodas do carrinho vão girar. E ele quer descobrir, então, as frequências com que a roda do carrinho giram. Então, para a gente descobrir essa frequência, basta descobrir também a frequência com que a engrenagem D vai estar girando, nesse caso bem aí. Beleza. Mas para isso, o que eu observo é que a gente tem que fazer o seguinte. A gente não pode simplesmente pegar aqui a frequência dessa engrenagem D, porque a gente não vai ter os valores, os conceitos todos para chegar nesse cara. Para a gente chegar na frequência com que essa roda D está girando bem aqui, a gente tem que partir dessa engrenagem A. Então, analisando o movimento dessa engrenagem A, ela gira com uma certa frequência, com um certo movimento, que é justamente a frequência desse motor. Então, quando ela gira bem aqui, ela gira a engrenagem B, passa esse movimento para a engrenagem B, que passa para C, que passa para D. Então, a gente tem que começar aqui da engrenagem A e a engrenagem B. E analisando aí o movimento que tem entre a engrenagem A e a engrenagem B, por elas estarem em contato, e nós vimos na nossa aula que quando nós temos duas engrenagens que elas estão em contato, significa que a velocidade escalar das duas é a mesma. Por quê? Porque quando elas estão girando, elas têm que estar girando a mesma velocidade. Para quê? Para que os dentes encaixem e um empurre o outro. Porque se um gira mais rápido do que o outro, ou eles vão escorregar ou eles vão quebrar aqui a engrenagem. Então eu sei que a velocidade com que a engrenagem A está girando é a mesma velocidade com que a engrenagem B está girando. E isso, claro, é a velocidade escalar. Se eu colocasse um velocímetro aqui na engrenagem A, eu ia ver, por exemplo, 5 metros por segundo. Seria a mesma velocidade aqui da engrenagem B de 5 metros por segundo também, por exemplo. Tá? Então, bora lá fazer a análise dessa situação. Então, como eu disse para vocês, a velocidade A é igual à velocidade B, velocidade escalar,
E para eu descobrir a velocidade C, que está bem aqui, eu tenho que descobrir primeiro essa velocidade B para poder igualar os valores, para poder achar o valor dessa velocidade C, só que a velocidade angular com que ela se movimenta, que transmite o movimento para essa engrenagem D bem aqui. Então, para isso, eu tenho que achar o valor de B, e é o que eu quero. Na nossa aula, nós vimos que existe uma certa relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Eu sei que a velocidade escalar, ela é o quê? A relação dela com a velocidade angular, a gente pode achar da seguinte forma, que essa velocidade angular, né, ela é igual a ômega A vezes o raio de A. Ou seja, depende do ângulo da engrenagem A e do raio dessa engrenagem A também bem aí. Então, vou substituir aqui, vai ficar ômega A vezes o raio de A, que vai ser igual a velocidade B, que é o que a gente quer descobrir. Beleza, só que eu sei que o ômega A, né, que o ômega, na verdade, a velocidade angular, ela depende de 2π, isso com relação à velocidade escalar, né, é 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, depende de 2π, que isso tem a ver com a circunferência, claro. O raio da nossa engrenagem, né, o raio da nossa circunferência, e a frequência com que ele gira. Eu sei que a frequência com que essa engrenagem está girando bem aqui é a frequência do motor, né? O motor gira e a engrenagem A gira com a mesma frequência que esse motor. Então, substituindo aqui esses valores onde está ômega, eu sei que vai ser então agora 2π vezes o raio de A vezes a frequência. Como a gente pode observar bem aí. E essa frequência é justamente a nossa frequência do motor. Gente, eu errei bem aqui, tá? Não tem R, claro, né? É 2π vezes a frequência. Então, bora lá, só corrigindo para vocês, né? A gente está falando só da velocidade angular, não da velocidade angular com relação à velocidade escalar, que a gente já colocou bem aqui. É 2π vezes a frequência ou 2π sobre t, né? 2π sobre o período. Só que a gente não está falando de período. Então, continuando bem aqui, eu sei, então, que isso tudo aí vai ser igual a minha velocidade B. Aqui a gente acabou. Agora, analisando, já que eu já descobri o valor da velocidade B, que é tudo isso daqui, eu vou analisar o movimento que essa velocidade B, que essa engrenagem B está fazendo bem aqui, passando esse movimento para a engrenagem C. E olhando os dois, eles estão ligados ao mesmo eixo. E eu disse na aula para vocês que quando eles estão ligados ao mesmo eixo, eu sei que a velocidade angular deles dois é a mesma. Porque se eu colocar um ponto bem aqui nessa engrenagem, um ponto bem aqui nessa outra, quando esse ponto aqui de cima der uma volta, esse ponto aqui de baixo também vai dar uma volta. Diferente nesse caso bem aqui, né, que essa daqui tem que girar mais rápido do que a engrenagem B para acompanhar o movimento dela. Mas nesse caso aqui, como eles estão ligados no mesmo eixo, né, quando um gira, o outro gira ao mesmo tempo, completando uma volta iguais. Então isso daí me permite dizer que a velocidade angular da roda B é igual à velocidade angular da roda C. Beleza. E a gente viu lá durante a nossa aula também que vale a expressão, né, que isso daqui vale a nossa expressão, que a velocidade B, né, ômega B aqui igual a ômega C nesse caso, se transforma na velocidade escalar de B sobre o raio de B, que vai ser igual a quem? A velocidade escalar dessa rodinha C bem aqui, dessa engrenagem C, dividido pelo raio dessa engrenagem C também. Então, a velocidade de C que eu preciso descobrir, para eu poder descobrir por fim a velocidade com que D anda e por mais fim ainda a frequência com que ela está girando, que vai ser a frequência com que as rodas vão girar, né? Eu preciso descobrir o valor desse cara bem aqui. Então, eu preciso isolar ele. Eu sei então que a velocidade de C vai ser igual a quem? A velocidade de B, só colocando aqui os valores no caso. Então a velocidade de C dividido pelo raio de C, ainda não vou isolar ele, vai ser igual à velocidade de B. Beleza, só que a velocidade de B eu já descobri que é tudo isso daqui, olha. Então eu vou colocar no lugar da velocidade de B 2π vezes o raio de A vezes a frequência do motor, dividido pelo raio de B, bem aqui, RB. Beleza. Então a velocidade de C vai ser igual a quem? Nesse caso bem aqui, esse raio de C está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar o raio de C, que multiplica 2π, que multiplica o raio de A, que multiplica a frequência do motor. Isso tudo dividido pelo raio de
B. Até aqui tudo bem. Então a gente já descobriu a velocidade com que essa engrenagem C está girando. Agora a gente precisa relacionar o movimento deles dois bem aqui. Como a gente viu, né, por estarem em contatos, as velocidades escalares deles, da roda A, da engrenagem A e da engrenagem B, era a mesma. Já nesse segundo caso aqui, por eles estarem acoplados ao mesmo eixo, a velocidade angular da engrenagem B e da engrenagem C é a mesma, e é o que a gente fez bem aqui. Agora, por fim, como está em contato a engrenagem C com a engrenagem D, a gente vai ver e constatar, né, que o que é a velocidade deles, que é em comum, na verdade, é a velocidade escalar. Então, a velocidade escalar, no caso da roda C, é igual à velocidade escalar da roda D, como a gente pode observar bem aí. Bom, eu já sei que a velocidade escalar da roda C é tudo isso daqui, então eu vou substituir. Vai ser, só organizando bem aqui, 2π vezes o raio de A da engrenagem A, o raio da engrenagem C, vezes a frequência do motor com que ele está girando, isso tudo dividido pelo raio da engrenagem B. Vai ser igual à velocidade de D. Só que a velocidade de D, fazendo a comparação aqui que a gente tem, é igual a quem? É a ômega D vezes o raio de D. Então vou substituir bem aqui. Ômega D vezes o raio de D. Beleza. Ômega D é a mesma coisa que 2π vezes a frequência, isso de D no caso. Então aqui a gente vai substituir 2π é igual ao raio de A vezes o raio de C, só estou repetindo ali, vezes a frequência igual ao raio de B. Beleza. Ômega a gente vai colocar esses elementos bem aqui, 2π vezes a frequência de D, vezes o raio de D também, bem aqui nessa situação. Como a gente pode ver que tem 2π e 2π, estão no mesmo lado, estão de lados opostos da igualdade, né? Multiplicando ambos, então a gente pode cortar os dois. Sobra tudo isso daqui e sobra tudo isso daqui. O que eu quero é a frequência de D, que é justamente a frequência com que as rodas vão estar girando bem aí. Então vou isolar a frequência de D, que vai ser igual a quem? Esse raio de D que está multiplicando bem aqui passa dividindo. Então, o que sobrou daqui foi o raio de A vezes o raio de C, vezes a frequência do motor com que ele está girando, dividido pelo raio de B, vezes o raio de D. Já que estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, a frequência com que essa roda D, essa engrenagem D vai girar, e por consequência vai girar lá as rodas do brinquedo, do carrinho, vai ser igual a quem? O raio de A, ele me diz o seguinte, ele me diz que os raios, aliás, ele não diz os raios das engrenagens, mas ele diz que elas têm 8 dentes e 24 dentes. Quando isso acontece, né, que ele não te dá o valor do raio na engrenagem, mas ele te dá o número de dentes, a gente sabe que o número de dentes vai ter relação com o raio dessa engrenagem. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o raio de A é igual ao raio de C, que é igual a 8 dentes, que é 8 centímetros, 8 metros, dependendo do valor que ele estiver falando. Ele não dá valor pra gente. Mas nesse caso, então, o raio de A e de C é 8, porque ele diz que o raio, né, de A e de C são iguais, o número de dentes, no caso das engrenagens. E por fim, o raio de B é igual ao raio de D, que é igual a 24 dentes, porque essas engrenagens maiores têm 24 dentes e as menores têm 8 dentes, bem aí. Então, agora substituindo os valores, o raio de A é 8, o raio de C é 8 também, vezes a frequência do motor, com que ele diz na questão que é de 13,5, isso tudo dividido pelo raio de B, que é 24, e o raio de D, que é 24 também. Nesse caso, bem aí, 8 vezes 8 vezes 13,5, de cabeça para vocês dá 864, e 24 vezes 24, 576. 864 dividido para 576 dá 1,5 Hz de cabeça. Galera, a questão aqui é complicada, a gente tem que fazer análise, fazer tópico por tópico, e é assim mesmo. No primeiro momento, claro, parece difícil, mas a partir do momento que a gente pratica isso daqui, que a gente bota em prática, a gente vê que não é nada complicado. Bom, galera,
Como essa questão que a gente acabou de ver ela é bastante longa e também nós utilizamos todos os conceitos que nós vimos na nossa aula, por hoje a gente vai fazer só essa questão, tá bom? Por quê? Porque a gente já viu todos os conceitos, a gente utilizou as equações que nós vimos a respeito de quando a gente tem duas rodas ligadas por contato ou por correia, no caso que seria a mesma equação. A gente viu como é que a gente resolve uma situação em que nós temos duas rodas que estão ligadas por um eixo em comum, transmitindo movimento entre elas todas, e basicamente é assim que vão vir questões, né? Às vezes um pouquinho mais fácil, às vezes um pouquinho mais complexo, né? Mas botando em prática a gente consegue tirar isso de letra. Então, para o vídeo não ficar muito mais comprido do que ele já está, né? Se eu fosse fazer outra questão que também é parecida, ficaria muito longo. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, resolvam os exercícios que eu preparei para vocês aí e até a próxima aula.